Fala, ovelha santa de Jesus! Eu sou Regina Reis e esse é o canal História e Teologia. No vídeo de hoje, o tema é: Jesus realmente fundou uma religião? Quando a gente fala de Jesus hoje, quase todo mundo pensa automaticamente em religião, em igreja, em templo, em dogmas, em denominações. Mas será que era esse o pensamento que Jesus tinha? Historicamente, Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Como prova disso, na Bíblia, em Lucas 2:21, fala que ele foi circuncidado. Guardou festas judaicas, em João capítulo 7, versículo 2 e 10, e ele frequentou a sinagoga em Lucas 4:16. Ele leu a Torá em Lucas 4:16 e 31. Jesus nunca disse, vou fundar uma nova religião, literalmente. Na verdade, a palavra cristianismo nem aparece nos evangelhos. Ela só surge anos depois, e não foi criada por Jesus. Porém, uma pausa agora, a resposta do título do vídeo, porque eu preciso explicar para você o que de fato é cristianismo. A palavra cristianismo vem do grego christianismos, que significa literalmente modo de vida dos seguidores do Cristo, ou de Cristo. E a palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, por exemplo, foram os primeiros discípulos que foram chamados cristãos. Ou seja, o nome era fora, não foi Jesus que criou o rótulo, foi a sociedade, observando aquele movimento. No início, eles não se chamavam cristianismo, não chamavam assim. Eles chamavam de o caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Quem criou estruturas, cargos e sistemas foi a comunidade, depois da morte dele, depois da ressurreição. Os discípulos que começaram a se organizar. Por quê? Porque as pessoas estavam se convertendo, comunidades ali estavam surgindo, conflitos estavam aparecendo, doutrinas estavam sendo discutidas. E aí nascem as reuniões, as lideranças, as cartas, a instrução apostólica. Paulo escreve, por exemplo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vocês são o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ele é o cabeça da igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Então, algo começou a se formar. Aqui, então, entram as visões cristãs do porquê Cristo fundou o cristianismo e porque essa é a religião correta. De forma resumida, claro. A visão católica é de histórica institucional. Para o cristianismo católico, por exemplo, Jesus funda a igreja quando diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, 18. Aqui Jesus, então, fala não só de fé, mas ele fala de edificar. Na visão católica, Jesus planta a semente, os apóstolos estruturam e a igreja nasce como uma instituição visível. Já na visão protestante, que é chamada de bíblica comunitária, diz que Jesus funda o cristianismo não como um sistema, mas como um corpo espiritual. A igreja nasce onde há palavra, fé, arrependimento e comunhão. Onde há 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, ou ali eu estou. Mateus 18, 20. Aqui o cristianismo é fundado por Jesus, mas institucionalizado pelos apóstolos. Já a visão pentecostal é conhecida como espiritual carismática. Para os pentecostais, o nascimento visível do cristianismo acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando a igreja é cheia de poder e quando surge a missão. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, versículo 8. Aqui, Jesus funda o cristianismo através do Espírito. Então, Jesus fundou o cristianismo de fato? Depende do que você chama de cristianismo. Jesus ele não fundou um sistema religioso, mas ele fundou um movimento, uma comunidade, um corpo, um reino. Ele não deixou um templo, deixou discípulos. Ele não deixou uma instituição pronta, mas ele deixou uma missão. Ele não falou de religião, ele falou de reino. E reino não é religião. Reino é governo, é autoridade. É uma nova lógica de vida, é um novo estilo de vida. Enquanto a religião pergunta: o que você faz para agradar a Deus? Jesus perguntava: o que Deus está fazendo em você?
A religião separa puro e impuro, e Jesus tocava o impuro. A religião cria hierarquia, Jesus lavava os pés. A religião protege instituições, Jesus protegia pessoas. Repara numa coisa muito importante e também interessante. Jesus nunca convidou ninguém para uma religião. Ele dizia, segue-me, e seguir Jesus não era mudar de templo, era mudar de vida. Isso explica porque Jesus incomodava tanto. Mas claro, quando Jesus convida a seguir, os cristãos entendem que é seguir também o cristianismo. Os líderes religiosos, eles se sentiam ameaçados, porque eles expunham um sistema que falava de Deus, mas não parecia com Deus. E aqui vem a parte desconfortável. Jesus ele não morreu porque fundou uma religião. Ele morreu porque confrontou poderes religiosos e políticos. A cruz não foi um acidente espiritual, foi uma execução pública. Mas Jesus, sim, ele morreu pela minha e pela sua salvação. Depois da ressurreição, ali os seguidores de Jesus precisavam se organizar. E com o tempo o movimento virou o quê? Uma instituição. Porque Deus é organizado. A fé virou um sistema. O caminho virou estrutura. E isso levanta uma pergunta perigosa, mas importante. Será que Jesus hoje é mais importante do que a nossa religião? Ou nós seguimos a religião somente pelo nome dele? Porque é possível amar a religião e ignorar o próximo. É possível defender a doutrina e perder misericórdia. E foi exatamente isso que Jesus mais confrontou. Jesus, ele quer que você tenha uma religião e que você tenha uma doutrina. Não deixe uma mágoa, uma ferida ou uma decepção religiosa te afastar daquilo que Jesus realmente deseja, que é fazer você participar da sua religião. Pois Jesus e a Bíblia aprovam. Jesus não fundou o cristianismo em nome, mas em prática e conceito. E aí? Então você gostou do tema de hoje? Muito bem. Eu quero continuar te convidando a se inscrever no canal, a tocar no sininho de notificações, a curtir, compartilhar e usar o espaço para comentários. Se você concorda, se você discorda, e deixar a sua sugestão de temas para outros vídeos futuros. Lehi Traot e Shalom Aleichem.